Olá, estamos aqui com mais um Eco de Experiência. E hoje nós vamos estar entrevistando aqui Carlinhos CRM, entrevistando a Ilcimara, a qual é a dona desse Eco de Experiência, mas hoje a experiência vai ser com ela. Conta para nós, Ilcimara, como é que vai ser essa experiência aí? Já começa. Confesso que eu estou nervosa, não é fácil estar do lado de cá, mas eu imagino que vai ser bom, vai ser emocionante. Vai depender do que você vai me perguntar. Nós estamos confiantes. As perguntas que for surgindo, com certeza eu irei perguntar, né? Então, para você que vai estar nos assistindo, que vai estar ouvindo, acompanhando depois essa experiência da Ilcimara, porque é bastante, tá? Tomara que eu lembre de todos e que nós não tomem também muito tempo para o vídeo não ficar muito longo. Mas, Ilcimara, vamos lá. Para começar mesmo, eu gostaria de saber como que você veio parar em Rio das Ostras. É um início, mas para mim é um início muito importante, porque a gente tem esse negócio de Rio das Ostras, cidade-mãe, que acolhe todos que vêm para cá. Eu também não sou daqui, já tem um bom tempo que aqui estou. E conheci a senhora aqui, então quero que a senhora fale um pouquinho aí dessa vinda sua para Rio das Ostras, o que te contagiou para você ficar por aqui. Sim, eu vim para não vim para Rio das Ostras diretamente. Eu vim para Macaé para trabalhar no ano de 2007. E assim, o que me motivou a vir para cá foram as minhas filhas. Eu já tinha 3 filhas, mas eu não tinha condição de viver com elas na mesma casa, de manter uma casa, de dar alimentação, de tudo isso. E eu determinei que eu já tinha tentado outras vezes ir para outras cidades, mas não deu muito certo. Mas Rio das Ostras, a princípio eu vim para Macaé e comecei a trabalhar em Macaé. E aí conheci, que hoje é o meu esposo, que foi em Macaé praticamente só para me conhecer. E aí ele mudou para Rio das Ostras, e aí quando a gente se conheceu, começamos a namorar, viemos morar em Rio das Ostras. Mas o que me motivou mesmo a vir, a sair da minha cidade? As minhas 3 filhas, como eu disse, elas viviam com uma pessoa, com outra, glória a Deus, eram muito bem cuidadas. Tenho muito a agradecer as pessoas que cuidaram delas para mim. Mas é um motivo bem emocionante de eu ter tomado essa decisão. Era um sábado à tarde e a minha filha mais velha, que inclusive hoje está aqui com a gente, ela chegou para mim, ela tinha 8 anos, e ela reclamou comigo sobre uma situação e me doeu muito. E eu prometi para ela que eu iria ter um lar, uma casa, oferecer isso para ela. Isso foi num sábado, no dia anterior ao Dia das Mães. Quando foi no mesmo dia, um pouquinho mais tarde, minha prima Creuza, que mora aqui em Macaé, inclusive foi aniversário dela ontem, ela me ligou, falando: Ilcimara, um dia você comentou comigo que gosta. Olha só, no mesmo dia que ela tinha falado isso comigo, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. E me doeu muito quando ela falou, a minha filha falou sobre uma situação, e aí eu orei naquele momento e falei com Deus. Eu me lembro que eu olhei assim para o céu, estava quase escurecendo, o sol estava se pondo, e aí me deu aquela tristeza e eu pedi a Deus: Senhor, abre uma porta para mim. Eu quero viver com as minhas filhas na mesma casa, poder alimentar, poder cuidar. E aí, quando eu estou voltando para minha casa, que isso eu não estava na minha casa, estava em outro bairro. Quando eu estava voltando, meu telefone tocou e essa minha prima, Creuza, que mora em Macaé, me ligou e falou: lembra que você tinha me pedido se surgisse um emprego aqui? Eu falei: eu lembro. Ela: está de pé? Eu falei: está de pé. Estava mais do que de pé, né? E aí eu falei com ela, aí ela falou: mas você vai ter que ir comigo amanhã, era no Dia das Mães. O próximo dia seria domingo, Dia das Mães. Eu falei: olha, vamos fazer uma coisa, eu não posso ir com você amanhã, mas eu posso ir na segunda-feira, porque eu estava empregada, eu trabalhava no jornal, e o pessoal do jornal, inclusive a minha chefe, que é a Marília Rosé Stolato, era uma mãe para mim. Eu não podia simplesmente ligar para ela e falar: tô indo embora. Eu tinha que sentar, conversar, e aí também queria a opinião dos meus pais. Aí por isso que eu pedi esse tempo a ela, um dia também, mais nada que isso. Aí o domingo aproveitei, fui na casa dos meus pais, conversei eles. Aí a minha mãe, que ainda era viva, falou: Ilcimara, porque eu estava indecisa se eu iria para o Rio ou se eu vinha para Macaé, porque na mesma época tinha surgido um serviço no Rio. Aí minha mãe falou assim: eu prefiro que você vá para Macaé, porque eu sei que você vai estar em boas mãos, porque é o meu sangue que está lá, que é a nossa prima.
E aí fui no jornal onde eu trabalhava, sentei com a minha chefe, que é a Marília Rosestolato, que foi uma pessoa assim, muito importante na minha vida, muito mesmo, sobre moral, sobre pudor, tudo isso eu aprendi muito com ela. Porque mesmo eu tendo sido criada no Evangelho, eu me afastei. E no mundo, assim, eu vivi de tudo que você puder imaginar. Ninguém diz, mas eu já fui alcoólatra. E quem conviveu comigo sabe que é uma realidade. Então, ela me dava muitos conselhos. Aí eu fui, num domingo à tardezinha, falei, Marília, eu vou embora. Aí ela, pra onde? Eu falei, vou embora pra Macaé. Minha prima disse que tem um emprego lá pra mim. Ela falou, você tem certeza disso, Simara? Eu falei, eu tenho. Ela falou, eu não vou te impedir. Ela me deu dinheiro, me deu um celular, perdi. Tipo assim, Simara, toda assistência que você precisar lá não deu certo, me liga, que eu te dou um jeito de trazer de volta, ela disse. Mas glória a Deus, deu certo, vim. Ainda estava afastada da igreja e nessa que eu conheci o Jorge. Você falou três pontos aí que são muito importantes, que já tomaria conta também da nossa entrevista já, dentro da sua trajetória aí de vir para Rio das Ostras ou primeiro para Macaé. Você falou sobre orar a Deus. Eu estava afastada, mas Ele estava afastado, então às vezes a questão de fé com Deus não quer dizer de estar em uma igreja, é você acreditar. E também acreditar que Deus vai unindo as pessoas e unindo as coisas para que chegue aonde Ele quer que chegamos. Então, essa parte aí é muito importante perguntar para você estava na igreja ou estava afastado? Você já até respondeu que você estava afastado. Estava afastada. Segundo, você falou que você estava trabalhando no jornal. Sim, é uma pergunta que eu gostaria de falar para você, porque eu vejo que você é bem dinâmica em relação a essas coisas, anotar, conversar, a entrevistar as pessoas. Então, você fez alguma faculdade para jornal? Foi só uma experiência de realmente aprender ali, convivendo com as pessoas? Fala um pouquinho disso. É muito interessante isso, porque é outro testemunho muito legal também. Na verdade, eu comecei a trabalhar em rádio. Eu tinha 17 para 18 anos e anunciaram, e eu ouvia rádio direto, e eu ouvia os entrevistadores fazerem perguntas, elas respondiam umas perguntas, assim, que eu também responderia. Eu falei, gente, eu sirvo para isso, porque eu sei falar igual essa pessoa, eu ficava imaginando. Aí um dia teve um teste, teve um anúncio de teste na rádio. Eu, nessa época, eu trabalhava numa casa, eu tinha 17 anos, mas eu trabalhava numa casa. Não sabia fazer muita coisa, a senhora que me ajudava mais, dona Geisa. E eu não falei de onde eu vim, né? Eu vim de Além Paraíba. Falei? Não lembro, acho que não. Além Paraíba, Minas Gerais. E aí, essa senhora me ensinou muita coisa, ela me incentivava muito a estudar. E eu sempre amei muito estudar. E ela me incentivava muito. E aí eu ouvi esse anúncio. Eu falei, vou gravar, vou fazer uma gravação. E fiz uma fita cassete. Entreguei para o rapaz que trabalhava lá. O rapaz esqueceu de mim. Não entregou na rádio. Ou se entregou, ninguém me comunicou. Menos de um ano depois, voltou de novo o anúncio procurando alguém. Aí eu já fui direto, nem passei pelo rapaz do som, não. E eu me lembro que eu não me lembro bem se eu liguei, não sei a forma que foi para eu chegar lá para fazer o teste, mas eu me lembro que eu me anunciei, me ofereci. E me lembro que quem fez o teste comigo foi o Anderson e o Gaguinho, que eram os radialistas da época, me ajudaram muito, porque eu estava muito nervosa. Eu tinha 17 anos, não tinha experiência nenhuma, criada na igreja. E então, assim, eu não tinha experiência de convivência quase nenhuma com ninguém, porque meu pai me criou de uma forma muito rígida, muito protetora. E aí, quando houve esse teste, uma semana depois eu fui chamada. Aí o coração gelou. Eu ia fazer 18 anos, eu fiz 18 anos já, uma semana depois, mais ou menos. E aí, me lembro da minha primeira entrevista, da minha primeira reportagem. Foi sobre a minha rua, reclamar da minha rua, do bairro onde eu morava. Ele mandou eu criar alguma coisa para... Nada melhor do que levar um conhecimento de onde estava. Da onde estava, exatamente, a situação era difícil. E aí eu sei que eu vivi fazendo isso muito tempo. Aí o meu trabalho era o quê? Ele me colocava nos bairros, para eu entrevistar os bairros, para as pessoas falarem os problemas dali. E com isso, se eu não conhecia minha cidade direito, até aquela época eu passei a conhecer. E aí eu ia para os bairros, as pessoas me recebiam muito bem, eles mesmos me ajudavam, porque eu não tinha experiência nenhuma. Eles me ajudavam, e um amigo meu que já faleceu, Luiz Carlos Magalhães, foi de extrema importância para mim. Era o melhor repórter que tinha na cidade.
E eu aprendi com ele, me ensinou muita coisa, Então foi maravilhoso. a sua faculdade foi trabalhando. Exatamente, eu não tinha Aprendeu faculdade. trabalhando, foi na prática vamos mesmo. tentar adiantar um pouquinho aqui, senão eu sou muito detalhista, eu vou falar coisas. Vamos lá, eu falei de 3 pontos. Falei da igreja, você era afastado, mas usou sua fé e Deus foi colocando as coisas no lugar a qual Ele queria e a qual a gente se conheceu hoje na igreja. Eu sei que você está um pouquinho, né? Falta mais um bocadinho, né? Para estar na vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, mas está caminhando bem. E na questão de fazer jornal, o repórter, você aprendeu e adquiriu a experiência trabalhando. E como foi aquele pedacinho aí que você começou a falar que você já foi alcoólatra? Sim. Você já bebeu essa parte? Como às vezes está alguém assistindo a gente ou vai assistir depois que essa parte vai edificar a pessoa, acreditar que todo mundo pode mudar, a sua família, né, qualquer parente que tiver próximo a você, porque você vai falar um pouquinho do que você viveu. Sim. Isso faz com que as pessoas adquirem fé e experiência também para romper, né, por esse momento. Fala um pouquinho desse pedacinho seu aí, como é que... Sim, eu me afastei com 17 para 18 anos, eu pertencia à Assembleia de Deus do Ministério de Além Paraíba, o pastor Abimael, que era e é um paizão, é meu pastor eternamente, depois de Cristo, é claro, né? E com 17 para 18 anos, nesse mesmo período que eu entrei para a rádio, eu me afastei do Evangelho. Mas aí nesse período eu não bebi, não fumei, não fiz nada, fiquei alguns anos. Eu tive 3 filhas. Quando eu estava grávida da terceira, é que eu comecei. Ainda trabalhava na rádio. Já tinha passado pelo jornal um período, porque quando a minha primeira filha nasceu, eu fui trabalhar no jornal. Nem contei muita experiência de jornal, né? Mas eu quero falar sobre a experiência que eu tive lá, mas a gente fala mais à frente. Aí nesse período eu vivi, sim, dissolutamente, mas não bebia, não fumava, não fazia nada. Aí quando eu engravidei da minha terceira filha, aí eu comecei, do nada começou a me dar uma vontade de fumar, uma vontade de beber. E chegou um ponto, eu grávida dela, trabalhando na rádio, tinha dia que eu não tinha dinheiro para comprar. E tinha horário para eu ter vontade. Eu ia, quando eu não tinha dinheiro, eu pedia algum colega de trabalho, descia, ia num bar, onde um amigo meu trabalhava do lado da rádio lá, tomava umas 2 cervejas. Comecei assim. E aí depois comecei fumando um cigarro, outro, até depois eu ficar viciada mesmo. Aí nessa situação de quando eu vim para Macaé, antes de eu vir eu já bebia, mas aí quando eu vim para Macaé isso ficou muito mais intenso, porque eu fiquei mais uma vez longe das minhas filhas, porque eu já tinha ficado antes. Não da última, porque tinha pouco tempo, ela tinha 1 aninho e pouco. Aí ficou intenso, aí eu bebia de terça a domingo. O único dia que eu não bebia era segunda. Mesmo porque segunda eu fazia esporte, tentava, né? Tentava fazer capoeira. E aí o restante da semana era bebendo. Tinha dia que eu saía do bar umas 5 horas da manhã para ir em casa correndo, tomar banho, para 5h30 pegar o ônibus, porque eu morava lá no aeroporto em Macaé e trabalhava aqui em Parque dos Tubos. Então era uma correria. Tinha dia que eu chegava e eles no meu trabalho achavam até que eu usava droga, porque eu chegava com o olho muito vermelho, mas porque eu não tinha dormido. No começo foi uma luta. A dona do restaurante ficava meio assim, achando que eu... Mas glória a Deus, nunca entrei por esse caminho, Deus nunca permitiu. Então foi isso. Esse período aí eu fiquei alcoólatra mesmo. Se junto com a bebida tivesse mais a droga... Mas a droga não estava aí mais para contar a história, mas Jesus é maravilhoso, Ele me socorreu como me socorreu. E aí já virou mesmo uma necessidade. Se eu ficasse um dia sem beber, era uma luta. Cigarro, então, quando eu conheci o Jorge, que nós fomos morar juntos, porque nós só casamos legalmente depois, é um testemunho muito grande, não sei nem se vai dar tempo disso tudo. E aí ele falava assim, Mara, a gente tem o dinheiro do pão ou do cigarro. O que você prefere, o pão ou o cigarro? Eu não quero o cigarro. E eu fumava de madrugada, qualquer hora, acendia um no outro. Foi uma coisa assim que me prejudicou até hoje, porque de vez em quando eu tenho uns problemas na garganta por causa do cigarro. Mas aí tem a parte que o Senhor me alcançou. Se quiser me perguntar, Amém. Mas aí na parte que você foi para a igreja e foi largando os vícios, a bebida, então, como você fez para... Porque se você é alcoólatra, você está viciado. Como largar? Exatamente. Você foi para a igreja e aí, dentro da igreja, com as pessoas ajudando, você foi esquecendo? Não, a parte da bebida não foi assim. A parte da bebida foi assim, eu conheci o Jorge, eu muito bêbada,
quando eu conheci ele, no dia que eu conheci ele. Do jeito que você Né? estava Você só bebendo e vivia conheceu assim. alguém, só pode ter sido Sim, mesmo. sim, era numa sexta-feira, dia 20 de julho. Mas ele estava bom ou estava ruim também? Ele estava bom. Aí estava bom? Tava. Então ele tem consciência do que ele... Ele sim. Então tá bom. Aí foi no dia 20 de julho de 2007. Eu tinha ido num baile que eu ia direto com o pessoal onde eu morava, o pessoal da casa da minha prima. Ela, no caso, né? E umas amigas que também vieram morar aqui para trabalhar. Que ela acolhia muitas pessoas, acolhe até hoje. Aí eu vim num baile, não sei bem como era o nome, aqui perto do Parque dos Tubos, eu esqueci o nome de um bairro que tem ali atrás, que é até perto da linha do trem. Aí Jorge chegou, me chamou para dançar. Não, diz ele que eu chamei ele para dançar. Sendo que eu não chamava ninguém para dançar, mas ele disse que foi eu. Não podia falar muito, não posso... Você chamava e não lembrava, né? Pois é, não sei. Mas ele disse. Mas eu me lembro que as pessoas me chamavam para dançar e eu sempre falava, não, eu não sei dançar. E eu realmente não sabia. Eu me lembro que eu respondia isso. Mas para ele, diz ele que eu chamei ele para dançar e ele disse que não sabia. E aí eu disse, não tem problema não, eu te ensino, porque eu ouvi isso dos outros, né? E aí eu me lembro também que eu tinha um certo orgulho, eu nunca aceitei que o homem me desse nada. E aí no dia que eu conheci ele, ele me oferece uma cerveja. E eu me lembro dessa parte. Aí comecei a discutir, nem conhecia, acabei de conhecer, já ia discutir com ele, porque ele me ofereceu uma cerveja. Porque eu ficava achando que... Uma alcoólatra que bebia que não queria que ninguém desse. Pois é, pensa bem. A não ser que fosse meu amigo, sendo de homem, só se fosse um amigo meu mesmo e tal. Mas de alguém que eu não conhecia, eu nunca aceitava. Não só eu, as minhas amigas, as pessoas que conviviam, esse pessoal da casa da minha prima. Essa Ilcimara aí continua, né? Mais ou menos. Essa aí não mudou muito. E aí, eu conheci o Jorge numa sexta-feira, no dia 20. Quando foi no sábado, aí ele pegou meu telefone e tudo, me ligou no sábado. E ele disse para mim que na hora que eu conheci, que a gente começou a conversar, eu contei a minha vida toda para ele. E ele disse isso para mim, não era mentira, porque ele sabia tudo. Minha mãe estava internada no hospital, eu fui criada na igreja e estava desviada. Eu morava com a minha prima, era de Minas. Ele me contou tudo que eu contei para ele, mas eu não me lembrava. E aí ele disse assim, olha, eu já te amo. Eu falei, mentiroso, acabou de me conhecer. E foi Deus, ele dizendo, e ele estava bom no dia, na hora que ele me conheceu. Foi Deus que me fez conhecer você. E como você disse para mim que você é afastada da igreja, eu também sou, nós dois vamos voltar juntos para a igreja. Ele falou isso comigo no outro dia. Acreditei, mas continuei, porque eu estava morando aí na casa da minha prima, aí era aniversário dele naquela semana, mas ele já estava comemorando uma semana antes, porque ele também bebia muito, ele só não estava bêbado naquele dia, mas ele também bebia muito. E aí com isso, passaram 2 meses. Ele me chamou para morar, porque ele morava também de favor na casa do pessoal com quem ele trabalhava, e eu morava de favor, mas não me considerava de favor, porque minha prima me acolheu como mãe, cuidava de mim, e quando eu vim, eu não tinha quase dinheiro. A Marília, o pessoal do jornal, a Marília, como eu te disse, ela me deu um dinheiro, mas durar para sempre. A minha prima pagava passagem, alimento, tudo. Tudo que ela pôde fazer, ela fez papel de mãe. E aí, passando um tempo, ele me chamou pra gente vir morar junto. Ele disse, já que você mora com a sua prima e eu moro tipo uma república, que eram vários homens, aí fomos morar juntos. Aquela palavra que ele disse pra mim, que Deus tinha nos unido, eu catei ela mesma, eu acreditei. E dali, eu já falei com Deus, eu não quero mais. Não quero mais beber, eu não quero mais fumar. Só que eu não consegui. A bebida, Deus me libertou naquele momento, quando eu decidi. E viemos morar aqui em Rio das Ostras, morava aqui perto da Então foi aí que vocês vieram para Rio das Ostras. Isso, ele me chamou para vir morar e nós viemos morar aqui. Ele já morava, mas aí nós alugamos uma casa para nós dois. E aí eu decidi, eu falei, eu vou para a igreja, eu não vou mais beber, eu não quero mais. Mas o cigarro eu não conseguia largar. Aí você nem me conhecia, mas você faz parte disso, porque eu fui liberta do cigarro nas campanhas que tinha na Duque de Caxias, lá na sede. Uhum. E eu me lembro que eu chegava lá chorando, porque aí já tinha passado um bom tempo, só estou dando uma pulada para falar como que foi a libertação do cigarro. A bebida foi instantânea, mas o cigarro não. E aí eu ia, e eu me lembro que um dia Deus usou o pastor Eliseu nessa campanha, ele não falou comigo diretamente. Imagino que era Deus não querendo me expor, né? Mas ele disse, você reclama todos os dias com Deus sobre o vício do cigarro,
que você está assim mesmo, ele pregando, ele falou isso. Você está na presença de Deus e fala com Deus que você não consegue se libertar. Mas é uma permissão de Deus. Agora ele vai te libertar do cigarro. Mas esse tempo foi uma permissão. E eu entendo que foi uma permissão porque eu convivi com uma pessoa que era viciada em drogas e eu não aceitava o comportamento. Então Deus permitiu eu saber o que era vício para eu ter uma certa tolerância e para o chamado também que ele tem na minha vida. E assim foi que eu fiquei liberta do cigarro. Para a glória de Deus, tem 17 anos que eu fiquei liberta do cigarro. Então, 17 anos está liberto do cigarro, teve 17 anos atrás que foi essa campanha. O tempo passa muito rápido. É verdade. Não, então tem menos um pouco, porque 16 anos, porque Júlia era neném ainda. Mas está dentro. Tá 16, dentro. 17 anos. Isso. Mas a gente hoje, Samara, hoje a gente vê você, né, sua família, e vê você e Jorge. Tem casal que a gente faz um julgamento, que a gente olha e fala assim, parece que não tem muito a ver um com o outro, não. Mas tem casal que a gente olha pro outro e fala assim, rapaz, isso aí como é aquele filme que tinha Shurek e Fiona? Fiona. Não é que vocês são parecidos, é que vocês são conexão. Então, você, irmão Jorge, realmente foi Deus mesmo. Quando ele virou para você e falou assim, foi Deus mesmo. Porque a gente olha vocês, a gente vê alguma coisinha assim, de vez em quando, né? Dá uma puxada para lá, para cá, mas isso faz parte. Mas a gente vê que vocês dois são muito conectados em viver, em estar junto. Então foi Deus mesmo. Ele foi usado por Deus. Então, sim, ele realmente, mas tem um detalhe. E nos dias anteriores, antes de eu conhecer ele, eu visitava as igrejas, mas não firmava, porque eu estava no vício, queria viver naquela vida, pelo menos. Não é bem que eu queria, mas a situação que eu estava vivendo me levava a isso, era tipo um refúgio. E eu me lembro que eu fui numa igreja e Deus usou um rapaz falando que Deus estava preparando uma pessoa para mim, que quando chegasse não era para duvidar que era Deus, e que era uma pessoa do ministério. O que eu pensei? Na igreja que eu fui, vai ter um irmãozinho de terno, gravata lá no púlpito, ou mesmo que não no púlpito, né, porque sendo solteiro não ia estar no púlpito, mas imaginei isso. Aí eu sempre brincava, falava, acho que Deus esqueceu de falar que seria, mas eu ia ter que moldar isso ainda, ia ter que participar dessa mudança. Vai ser no futuro. Não me lembrou de falar que era no futuro. E glória a Deus, hoje realmente nós vivemos essa promessa que Deus fez. Mas eu passei muitos pedaços assim com relação ao Jorge, ao vício, que não é segredo para ninguém, é o testemunho de vida dele. Nós tivemos muitos problemas. Muitos que aconteciam situações que eu falava, Senhor, o Senhor disse que era do Senhor esse relacionamento. E eu pensava assim, todo mundo diz que não existe profecia para casamento. Realmente não existe profecia para casamento. Mas Deus me conhecia e sabia da minha situação. Se ele não fala que era dele, na primeira eu ia embora, como eu tentei muitas vezes. E aí eu falava, Senhor, se é do Senhor, me dá uma prova. Aí Deus me dava uma prova de que era. No outro dia acontecia situações piores ainda. Então, assim, nós passamos um processo muito doloroso. Para chegar hoje, para hoje a gente estar na presença de Deus, a nossa família está de pé, muitas situações. Acredito que hoje não dá para contar, mas... Como eu quando eu cheguei em Rio das Ostras também, e quando eu vim para Rio das Ostras, acho que quando a senhora me entrevistou, eu falei sobre isso, não me lembro. Eu também estava afastado. Eu voltei para a igreja depois que a minha filha Larissa nasceu, que já tem 20 anos. Foi quando eu voltei. E quando eu voltei Deus usando alguém que falar para mim assim, você tem que voltar, e tudo que eu tenho para fazer na sua vida, eu tenho pressa, porque tem muita coisa atrasada. Talvez por isso a gente talvez seja até meio acelerado. Se eu for conversar em 20 anos que eu voltei, o que eu fiz, você fala assim, tudo isso aconteceu, que nem a senhora falou agora, e aconteceu. Então eu tenho muita certeza do que Deus fez para mim. Mas quando eu vim para Rio das Ostras, que também eu vim para Macaé primeiro, eu fui indagar Deus se era a vontade dele. E ele confirmou para mim 2 versículos, de que eu estarei contigo, e eu tive certeza do que eu estaria fazendo. Hoje eu tenho certeza do que eu faço, seja no meu trabalho, seja na política, seja o que eu faço, eu tenho certeza que Deus está no controle de tudo, independente de dificuldade ou de facilidade. Porque ele falou que era para mim que ele está contigo, e a palavra dele permanece em pé, porque ele não falou o contrário ainda. Sim. E no mesmo tempo ele falou, cuidado, o devorador está junto de ti. Então as dificuldades vão existir, e a gente não foge disso. Sim. Mas eu sempre tomei posse daquilo que Deus falou, ide que eu estarei contigo. E sobre decisões, às vezes a gente vai tomar decisões. Então, na época também que eu estava tomando a decisão, acho que eu comentei com a senhora outra vez, e dentro das decisões Deus usou
estava até no Deus Amor, Deus usou o profeta e falou, você aí que está para tomar uma decisão, mas Deus manda falar para você, vale mais um pássaro na mão do que 2 voando. Então tem gente que quer largar o certo pelo duvidoso, acreditando no mais. Isso é o que a Bíblia fala para nós, é melhor um pouco com Deus do que um muito sem Deus. Então é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Ali eu tomei a decisão da minha vida, que eu estou onde eu estou hoje, com casamento, com filho, com a empresa que a gente trabalha, com tudo aquilo que Deus tem nos permitido, foi baseado nessa palavra. Então, vim para Rio das Ostras, morei 5 anos de aluguel, depois que comprei terreno que construí, toda a história foi sendo adquirida nisso aí. Também sei que a sua vida também nesse período, por isso que eu estou falando, não deve ter sido fácil. Não. Veio para Rio das Ostras, morar de aluguel, hoje eu sei que vocês têm a casa de vocês, a casa própria, mas esse período aí, rapidinho, Vou agora que o vídeo está crescendo. rapidinho. Esse período aí de como foi? Eu, graças a Deus, Deus foi provendo todos os dias, e até hoje. Ah, Carlinhos, a vida é muito fácil, não é não? É um dia a cada dia. E Deus vai provendo. A gente acredita que o amanhã vai ser melhor que o hoje, mas a gente precisa romper o hoje. E a gente rompe. E esse pedaço aí, como é que foi essa? Crianças, filhos? Pois é. Porque até aí eu vim morar com o Jorge, mas as crianças ainda não tinham vindo. E quando vim morar aqui em Rio das Ostras mesmo, no dia 1º de setembro de 2007. Quando foi no final do ano, em dezembro, ainda não tinha conseguido trazer elas, porque eu fui morar com o Jorge, até a gente não tinha nada. Nós fomos morar numa casa, o pastor Davi, que hoje é o pastor da Só o Senhor é Deus, que era o patrão dele, e que Deus usou muito para nos ajudar, até na questão espiritual. Ele que Deus usou para me levar para a igreja, para voltar para Jesus. Porque Jorge falou, mas não cumpriu. Ele não foi. Ele ia um dia, outro, mas não conseguia permanecer. E nós fomos morar em um colchão, que eu acho que foi a minha prima que me deu, e o pastor Davi deu um fogão pra gente. Só isso, só tínhamos isso. E eu com uma bolsa, um mochila nas costas. E Jorge do mesmo jeito. Pra quem vai morar junto, logo pensa no colchão. É verdade. Tendo colchão tá ótimo, né? E aí, a princípio, mesmo tendo fogão, a gente não tinha como fazer as coisas, e ele continuava comendo na casa onde o pessoal trabalhava, que moravam juntos, e eu na casa da minha prima, que é a filha dessa de Macaé, que é a Cristina, que mora aqui em Rio das Ostras. Ela também foi um suporte muito grande para mim. Mas voltando à parte da dificuldade, acho que a maioria das pessoas que vêm para Rio das Ostras enfrentam isso. Eu vim já com o emprego arrumado, trabalhava no restaurante, 1 ano e pouco, mesmo assim já estava vivendo uma vida difícil, porque uma pessoa que é usuária de drogas, ela não tem controle. E assim, deixando bem claro que eu não estou expondo a vida do Jorge. Mas ele não, exatamente. Eu larguei, só que continuei com o cigarro. E aí, quando foi em dezembro, as meninas ainda não tinham vindo, eu não tinha conseguido trazer as meninas, porque eu precisava de uma estrutura. E aí eu fui visitar uma igreja da pastora Zeli, aqui lá no começo do Âncora. E aí ela nunca tinha me visto. E aí eu estava decidida a deixar o Jorge por causa disso, porque quando eu conheci ele, eu não sabia que ele usava droga. Eu não estava acostumada também com isso, vindo do interior, era desviada da igreja, mas estava acostumada só com bebida, namoro, essas coisas, eu não conhecia coisas assim mais sérias. Então eu fiquei muito espantada e eu coloquei no meu coração, mas eu não tinha amizade com muita gente. Minha prima, que trabalhava muito, ela trabalhava no hospital, então a gente quase não tinha muito tempo assim, da gente sentar, conversar. E aí eu decidi sozinha, falei, eu vou largar ele. E aí fui num culto. Essa irmã, a dona da casa era evangélica, ela até faleceu. Aí nós fomos no culto e Deus usou a pastora Zeli e disse para mim, ai de você se você tomar essa decisão que você está pretendendo. Desse jeito. Esse relacionamento foi eu que te dei. Deus usando ela para falar. Confirmando que o Jorge já tinha falado. Sim, mas ele não ia acreditar. Porque não me contou tudo da vida dele a princípio. E aí, Deus continuou usando ela e dizendo, se você tomar essa decisão, você vai mendigar, se prostituir e te veja atrás de uma grade. Enquanto Deus estava usando ela para falar isso comigo, eu pensei assim, eu nunca vou ser presa, eu nunca roubei ninguém. Eu pensei. Ela falou assim, aí você diz assim, eu nunca vou ser presa, eu nunca roubei ninguém, mas Deus está te dizendo que se acontecer, se você tomar essa decisão, e para você saber o que eu estou falando é sobre esse rapaz, se você deixar ele, você vai passar tudo isso. E outra coisa, Deus manda te falar que ele já ama seus filhos sem nem conhecer, porque Jorge ainda não tinha conhecido as minhas filhas.
Ele já ama suas filhas sem nem conhecer. Ela falando. Mas na prática não E foi quem isso. conhece ele hoje vê que a história é verdade. Hoje, Ama mas mesmo. hoje é verdade. Hoje ele é um paizão, um avôzão, mas a gente teve uns períodos, porque muita coisa, a pessoa que é usuária de droga não tem muita consciência às vezes. Então a gente enfrentou muitos problemas com relação a essa convivência. Isso Deus usou ela para falar comigo em dezembro, quase no final do ano. Quando foi no dia 15, e disse, e para você saber que é Deus, os seus filhos vão vir morar. Só que ela não sabia, ela não me conhecia, mas ela usava o termo filhos o tempo todo. Mas eu não duvidei que era Deus, porque ela não me conhecia, não sabia da minha vida, ninguém sabia, nunca me viu. E ela falou assim, e Deus vai te dar uma prova disso. Uma coisa, ela dizendo, uma coisa que eu estou esperando há 15 anos, Deus vai fazer por você em 15 dias. Carlinhos, quando foi no dia 15 de janeiro, o meu telefone tocou, me falaram que a minha filha mais nova estava no hospital e não tinha ninguém para ficar com ela. As pessoas que estavam com ela estavam internadas também no hospital. Eu fui para lá, pedi a dona onde eu trabalhava e fui. Quando chegou lá, eu decidi trazer todas elas, naquele dia. Não tinha nada combinado, não tinha nada. Aí fui, fiquei com ela. E aí o médico disse que ela ia ficar uns 15 dias no hospital, porque pneumonia naquela época, não sei para quê, precisava ficar quase 20 dias no hospital. Acho que era por causa de tomar antibiótico. Isso foi numa quarta-feira. Quando foi na quinta-feira, a médica passou e disse que ela ia ser liberada no outro dia, que era na sexta-feira. Eu ia ter que ficar 20 dias, eu pedi licença do meu trabalho, quase 20 dias para isso. Quando eu cheguei lá, a médica liberou ela em 2 dias. Peguei elas 3, vim embora, passei uma luta, uma prova, documento original não estava, o ônibus não deixava entrar, aí não dá para contar esses detalhes, mas em tudo na minha vida era sempre Deus operando um milagre, eu perdida em Friburgo, sem conhecer ninguém, 6 horas da tarde, a última van já tinha saído, e eu lá perdida com essas 3, elas eram 3 crianças, a mais velha tinha 8 anos. E eu cheia de bolsa, cheia de coisa, não sei o que aconteceu, que foi um milagre. Quando eu tô lá na porta de onde saía a van, que já tinha ido, que já tinha saído, a van voltou. O motorista falou comigo que ficou sabendo que tinha uma senhora, uma pessoa com 3 crianças que precisava da van. Não me pergunta quem contou para esse homem. Eu nem perguntei. E ficou sabendo também que ele também não sabe de onde ele ficou sabendo. Não, mas eu também não sei. Mas ele voltou. Amém. Ele voltou. Não sei se a minha filha mais velha vai lembrar disso, mas foi dessa forma. Então, assim, é muito milagre na minha vida. Muita gente que Deus colocava para me ajudar, voltando à parte de quando a gente chega em Rio das Ostras. E mesmo eu e Jorge trabalhando, era aquela luta, mas no princípio não faltava muita coisa, porque eu conseguia manter uma parte, ele conseguia fazer compra, mas o restante era para bebida, droga, essas coisas. Mas aí quando as meninas vieram, a situação ficou pior. Eu perdi o emprego. Jorge teve um problema na coluna, que ele tinha um problema que ele ficava bem torto mesmo, ele não conseguia andar, não conseguia se locomover. E aí ele não pôde trabalhar. Quem trabalha em obra, ADI, essas coisas, não tem o privilégio de entrar de licença nem nada, ou seja, perdeu o emprego, tiveram que colocar outra pessoa no lugar dele. E com isso, eu e ele desempregados. E 3 crianças pra gente alimentar. E aí, eu sei que tinha dia que não tinha nada. Eu me lembro que teve um dia que eu não tinha nada. Sabe o que é nada? Nada que eu digo é nem um grão de arroz, nem um grão de feijão, nem um sal, nem um óleo, nada. Literalmente nada. E aí eu me lembro que uma senhora que me ajudou muito a cuidar delas, Dona Maria, foi um anjo na minha vida. Também, sim, a situação dela não era muito boa. Ela disse para mim, Mara, eu tenho 1 quilo de arroz. Eu tenho um pouco de arroz e 1 quilo de fubá. Eu vou dividir com você, olha só. Ela me deu, a minha filha na época, a terceira, né, ela tinha 2 aninhos. Nesse dia, tiveram outros dias da gente dormir mais cedo, por não ter mesmo, não é não ter, só ter um arroz e um ovo, não é isso, não é disso que eu tô falando, não. Porque tem gente que fala isso, eu passei de não ter mesmo, é de dormir mais cedo e crer que no outro dia Deus ia providenciar, era desse jeito. Eu me lembro que nesse dia, no princípio que começou a situação, e ela dividiu com a gente esse arroz e esse fubá, fez um angu sem tempero, sem nada, porque não tinha. E a minha menina, que tinha 2 aninhos, chorava tanto, tanto, tanto. E aí Jorge chorava de um lado e eu chorava do outro. E nisso, a gente não tinha como pagar aluguel, morando de aluguel aqui na Travessa São Paulo, aqui perto da U. A dona da casa
foi muito gentil com a gente, porque ele permitiu a gente ficar morando uns 3 meses, o aluguel só atrasando, eu não tinha de onde tirar. E aí ela falou, olha, eu não tenho como, eu não tenho condição de deixar vocês morando, porque eu dependo também do aluguel. Mas eu até te perdoo um pouco dessa dívida, mas você vai ter que largar a casa, ter que me devolver. Com Carlinhos, eu e Jorge passamos uma noite inteira acordados, sentados na beiradinha do muro, decidindo se a gente invadia um quintal do lado, que eram uns escombros, né, que é aquela casa quebrada, não tinha nada. Tinha umas paredes, assim, um pouco de parede, muito mato em volta, que hoje é o posto de gasolina aqui do Âncora. E aí uma moça que eu tinha feito amizade poucos dias, que morava embaixo, que Deus usou ela também para me ajudar muito, ela falou, olha, não faz isso não, porque eu ouvi dizer que compraram isso daí, e aqui é muito perigoso, se a pessoa invade, tem dono, é possível até que matem. Ela falou. Mas a intenção de você não era invadir para ser dono. Não, era só para dormir, pelo menos até a gente achar isso. Não queria adquirir como casa, não, mas eu não conhecia nada, eu não queria morar, você queria dormir pelo menos, ter um lugar para essas meninas dormirem, porque a gente ia para a rua, ia para onde, né? E aí eu já tinha voltado para Jesus, estava nessa situação, e eu sempre fui muito assim, muito fiel com relação a dízimo, ofertas. Desempregada, eu tinha direito no seguro-desemprego, mas não saía. 3 meses, acho que uns 2 meses e não saía. Eu não descobri porque não tinha dinheiro para ir atrás para saber. Aí um dia eu consegui um dinheiro emprestado, fui em Macaé e descobri que tinha um erro na minha data de nascimento, por isso que eu não recebi. Enquanto isso, Jorge lá doente. E aí, eu precisando entregar a casa. E aí, a pastora onde eu estava falou, irmã, tem um irmão que tem uma casa alugando. Eu falei assim, tá bom. Ela falou, nós vamos conversar com ele hoje e ele vai alugar a casa para você. Fui conversar com o irmão. Aí o irmão falou assim, minha irmã, a casa tá lá, vou pintar bonitinha para você. Amanhã, 10h20 da manhã, você vai lá pra gente conversar. Não sei porque ele marcou 10h20. Cheguei lá às 10h20. Aí ele falou, a casa é essa daqui, tô acabando de arrumar, tô acabando de pintar. O valor é tanto, 450 ou 420, não lembro. Tá bom pra irmã? Ele me perguntando. Ele falou assim, é um preço que a irmã acha que tá bom. Eu falei, é um pouquinho puxado pra mim, sem ter R$1, sem saber onde eu tirar dinheiro, mas não mentir pra ele. Ele falou isso. Tá bom pra irmã? Eu falei, não, é pouco pra mim, é muito pra mim. Aí depois eu falei, na mesma hora eu disse pra ele, olha, eu vou falar uma verdade com o senhor. Eu estou alugando casa pela fé, eu não tenho R$1. Eu estou para receber meu seguro-desemprego, mas não faço ideia de quando vai ser. Nessa eu já sabia que tinha dado problema. Mas aí você tem que esperar de novo, eu acho que quase 45 dias. Né? Aí, mas não chegou esse tempo. Aí ele disse assim, não vai ser por isso que a irmã não vai morar aqui. A irmã pode morar. O dia que sair o seu dinheiro, você me paga. E outra coisa, eu vou baixar para 350. Ele falou comigo. Aí, tá. Quando 17 dias... Vamos continuar nessa linha de quando eu mudei. Mudei para casa, não tinha o que comer. Continuava sem comer, porque a gente estava tendo que... A gente estava sendo despejado, né? E aí, nessa casa nova, que é aqui na Rua das Flores, e aí o irmão Adib, o nome dele, da bicicleta, todo mundo conhece, Deus usou muito ele para nos abençoar. Aí, eu não tinha o que comer. Aí fui no mercadinho, aí Deus falou assim comigo, eu não tinha experiências assim com Deus, mesmo sendo criada no Evangelho. Eu fui criada no Evangelho. Desviei, como eu já disse, 17 para 18 anos. Aí Deus falou comigo, a partir de hoje, você vai ter as suas experiências comigo. Você não vai viver do que você ouviu, a partir de hoje. Faz uma lista, assim, Deus falou assim, dentro de mim, eu falei, gente, da minha cabeça, eu tô ficando doida. E aí Deus falou, faz uma lista. E eu fui fazendo. E eu sempre fui muito assim, não é que eu sou orgulhosa, mas eu não gosto de abusar muito. E, assim, mesmo sendo Deus que estava me oferecendo, eu não tinha coragem. Fiz ali. Aí eu ia colocando arroz, feijão. Aí Deus coloca biscoito. Muito tempo que as crianças não comem biscoito. Deus falando comigo. Igual eu estou conversando com você, eu sentia Deus falando isso comigo. E eu ia anotando. Frango. Eu falei, não vou colocar Deus. Porque se eu colocar, o homem do mercado vai falar que eu tô querendo coisa supérflua. E ele, não, coloca. Leite. E eu fui colocando. Falei, e agora? Agora você vai lá, apresenta essa lista para ele e diz para ele que você não tem dinheiro, mas que o fiador é Deus, que o seu fiador sou eu.
Como que eu ia? E eu sempre fui muito assim, não parece, mas eu sou tímida. Só quando eu tô muito nervosa, eu esqueço a timidez. Quando eu tô brava, não nervosa. Mas fora isso, eu só peguei aquela lista chorando, sem expectativa nenhuma. Fui, era Mercado Ideal que chamava, até fechou. Cheguei lá e falei, olha, eu mudei para essa casa aqui do seu Adib, era pertinho, é perto. Aí eu falei, olha, eu tenho 3 crianças, estou desempregada, meu marido está desempregado, eu estou para receber o meu seguro-desemprego, mas eu não sei quando vai ser, contei a história toda, e a única garantia que eu tenho é Deus como meu fiador. Falei assim com ele, nunca vi um homem, não tinha a menor amizade, eu tinha mudado para ele. Aí ele falou assim, olha, eu não vendo, nem se não for no cheque ou no cartão. Ele estava começando esse negócio de cartão, que nem conhecia cartão, e ele usou esse termo. Aí eu falei, pronto, acabou por aqui. Ele, não vai ser por isso que as crianças vão ficar com fome, a senhora pode pegar. Aí mostrei a lista a ele. Ele não leu, ele só pegou. Tipo assim, para não fazer desfeito, ele pegou a lista. A senhora pode ficar à vontade, pode pegar. Peguei tudo que estava na lista. E Deus me abençoou. Mas não para por aí. Né? Porque a necessidade não é um dia só. E aí, 17 dias depois, saiu meu seguro. Fui lá, paguei o mercadinho, fui para pagar o aluguel. Ele tinha baixado para 350. Então, 350 mais 17 dias. Quando eu cheguei para pagar ele, meu irmão Adib, da bicicleta, ele falou, olha, meu irmão, Deus mandou eu abaixar o seu aluguel para R$ 300. E ele disse para eu não te cobrar esses 17 dias. Assim. Falei, meu Deus. Sabe que você vê a prova de que Deus está com você? Eu tinha muitas lutas, muitas provas, uma situação assim, muito difícil, mas ao mesmo tempo Deus vinha provendo coisas para mim, assim, instantaneamente. E era muito Deus, porque eu não conhecia, não tinha conhecimento. Enfim, Deus supriu. Aí, uns dias depois, uma moça que eu fiz amizade, o nome dela é Ilterlene, mas eu chamo ela de Lene, esposa do Alexandre, foi uma que confiou muito na salvação do Jorge. Eles faziam culto ali embaixo da minha casa, eu ia pro culto e Jorge ficava lá, usando droga e as pessoas cultuando. E o Alexandre profetizava no microfone. Eu creio que hoje o Jorge está lá nessa situação, mas um dia ele vai estar aqui junto com a gente pregando. E eu irada, falava, não acredito muito não, porque já estou orando tem tanto tempo. E aí nós vivemos nessa casa, e aí foi quando eu conheci a Duque de Caxias, que é a igreja que eu pertenço hoje. E aí um dia, nessa necessidade toda, de vez em quando, um ajudava, aí essa Ilterlene que eu tô te falando, que é a Lene. Ela, sem me conhecer muito, eu contei um pouco da minha vida. Ela arrumou um emprego para mim numa papelaria, mas era uma coisa provisória. Ela mesma disse. Ela fez uma campanha nessa rua, nesse comércio aqui da Rua das Flores, esse pedacinho aqui do Espanhol. Ela juntou uma cesta de alimento de tudo quanto é tipo. Tudo, de biscoito, tudo. Aquilo que as pessoas julgam ser supérfluo quando vai alimentar alguém que é necessitado. Ela e quem ajudou ela não pensou nisso. Levou tudo que uma criança precisa, leite, salsicha, coisas assim que a gente não estava há muito tempo sem ter. E aí, um dia, a minha vizinha de baixo, que eu comecei a conversar com uma moça que morava embaixo da minha casa, ela disse, eu vou receber a visita de um pastor hoje na minha casa. Você quer que ele ore na sua casa? Ela falou comigo. Falei, quero. Aí ele era o pastor Valdemir, a benção era da menina. Fiz igual Jacó, roubei a benção da menina, porque eles andaram e tudo com ela, mas ele chegou na minha casa, ela falou que vocês queriam oração, aí sim, aí Jorge contou que era viciado em droga, aí o Romário junto com ele, que o pastor e o Romário faziam essa obra de assistência social, de visita, e aí eles entraram na minha casa, Jorge contou a situação, aí o pastor perguntou se a gente precisa, aliás, ele já estava com uma cesta no carro, não era pra gente, porque eu nem sabia que ele ia me visitar. Entregou pra gente e dali pra frente ele tipo abraçou a gente. E nisso a Júlia, que tem 16 anos hoje, ela tinha 1 mês de vida. Aí ele disse, olha, eu tenho uma casa pra alugar. Se vocês quiserem morar lá, tá mais perto, a gente vai junto pra igreja, o aluguel é um pouco mais barato. Aí conversei com o dono da casa, me perdoou muitas dívidas de aluguel, o seu Adib. Ele mesmo chegava pra mim e falava, olha minha irmã, eu não posso te cobrar isso porque você tem essas crianças. Aí fui morar na casa do pastor Valdemir. E aí, eu te falei que eu era muito fiel, assim, muito nada, que a gente nunca é muito, mas eu era muito assim, eu acredito no que a Bíblia fala, que é nosso dever como cristão, ofertar, dizimar,
E no meio dessa história tem uma história, não vai dar para contar agora, uma experiência com relação a isso, porque eu recebi esse dinheiro, mas eu tinha prometido para Deus também que eu iria dar dízimo e uma oferta. Só que quando eu recebi o primeiro, não veio o suficiente, que eu imaginava que ia dar para pagar tudo. Não deixei de dar o dízimo. Do jeito que eu prometi a Deus, eu fiz. E Jorge, sem experiência nenhuma com Deus, uma briga, uma falação, uma reclamação, falou, Senhor, é com o Senhor, eu fiz a minha parte. Por isso que Deus me honrou também nisso, eu creio, tenho certeza. Então, nisso não, a gente honrou Deus. Tá honrando até agora, né? Desde o início ali, mano, não tem como dizer que não tem Deus. Não. A gente vive um pedacinho de uma experiência, acho que, e acredita no que Deus está fazendo. Imagina Deus mandar você fazer uma lista. Exatamente, Meu desse Deus do jeito. céu. Aí fui morar na casa do pastor Valdemir, que na época ele era o pastor da Duque de Caxias. E aí, com isso foi quando eu conheci a campanha de libertação que você fazia, o pastor Zé Carlos também, Isso, né? isso. E o pastor Eliseu que pregava. E eu sempre fui muito assim de, se uma coisa é boa para mim, eu quero que seja para todo mundo. Eu convidava as pessoas. Essa minha prima de Macaé vinha, o meu primo também participou já algumas vezes. A Lene passou para lá também, a meu convite na época. Então, assim, Deus começou a trabalhar na minha vida. Foi ali que começou a melhorar. Aí fui morar na casa do pastor Valdemir, de aluguel. E Jorge continuou nessa vida ainda. Ele não estava liberto, às vezes ia para a igreja, às vezes não. E aí, olha só como que Deus é tão poderoso na minha vida. Eu chegava com o dízimo para entregar ao pastor Valdemir. Ele orava o dízimo, falava, minha irmã, toma aqui. Dízimo é para não faltar alimento na casa do Senhor. Então, toma aqui. Ele orava, entregava a Deus, tipo assim, ele recebia, devolvia, depois ele pegava. Aí, isso é da igreja, não é dele, né? Uhum. É como se não tem mérito nenhum, não é dele mesmo. Aí, quando era o aluguel, minha irmã, toma aqui. Isso daqui é para você cuidar das suas filhas. Elas não vão poder passar necessidade de nada. Toma aqui para você inteirar para comprar as coisas. Era desse jeito. E eu vivi na casa dele 2 anos de aluguel. E a irmã Penha, a esposa dele, e a minha vida daquele jeito que você podia imaginar, um guarda-roupa, não tinha um sofá direito, não tinha nada. Não, hoje é diferente. Hoje, glória a Deus, a gente tem um sofá, tem um guarda-roupa, mas nessa época não tinha mesmo nada. Eu pegava caixote na rua para colocar roupa. Aí às vezes invernizava, às vezes colava um papel para não mofar, mesmo assim mofava. E aí a irmã Penha um dia chegou lá em casa, assim que eu conheci ela, aí eu falei, ai meu Deus, essa irmã não vai querer entrar aqui nessa bagunça. Ela entrou, tinha umas roupas assim em cima de um banco, sei lá o que era aquilo que eu não me lembro. Ela foi juntando as roupas para um canto, sentou e começou a conversar comigo. Eu me senti tão amada assim, eu falei, gente, ela nessa posição, vem aqui para dentro da minha casa conversar comigo, aquilo. Sabe o que é? Eu sempre falo que não tem como você ver o amor de Deus se não for através de outro ser humano, né? Caso contrário, Deus teria mandado os anjos para vir pregar, para fazer. Ele disse que não seria, seríamos nós. E é por isso, a gente só consegue ver o amor de Deus através de outro ser humano. E aquele amor deles dois, me levando para a igreja, eu firmando mesmo com Deus, foi quando eu fiquei liberta do vício do cigarro. Porque antes eu tinha parado, mas não conseguia parar. De vez em quando eu voltava, mas liberta mesmo foi na campanha. Por isso que eu estou confusa com relação ao tempo, que é possível que seja menos de 16 anos, né, no caso. Mas foi dessa forma. E uma parte que eu esqueci, nesse período em que a gente estava passando essa necessidade, que eu ainda não tinha mudado para a casa do pastor, do irmão Adib, nessa casa que eu estava morando, o aluguel já vencido, não tinha alimento, tinha dia que eu andava a pé, daqui na praia, nessas ruas de terra da praia, procurando abóbora ou alguma coisa assim, para conseguir levar alguma coisa para casa. Essa minha amiga que eu fiz amizade, que morava embaixo, Fabiana, o nome dela, mora em Campos hoje, ela me abençoou sem me conhecer. Um dia ela chegou para mim e falou, olha, eu tenho R$50 para te dar, para ajudar a comprar as coisas para você e para as meninas. É do meu aluguel. O marido dela, na época, hoje é falecido, Deus preparou outro varão para ela, servo de Deus, é nosso amigo, continuamos amigos, até eu e ela continuamos amigos. E ela não me conhecia, tinha acabado de me conhecer. Porque você dá um dinheiro para uma pessoa que você conhece, é uma coisa, outra coisa, só de ouvir falar. E ela falou, é do meu aluguel, mas eu sei que Deus vai dar um jeito, a gente vai conseguir colocar no lugar. Do nada, quem dá dinheiro para os outros? Do nada.
Mas foi assim que Do Deus... nada para Porque você. não é do Mas nada, Deus é providência é de que Deus. estava provendo. E ela me abençoou muito tempo, ela assim, um tempo depois que a gente se tornou amiga, ela dividia muita coisa comigo. Então, assim, foi providência de Deus o tempo todo. Mas nisso tudo, Deus vivia falando comigo. Eu ia nas igrejas, eu falo que as pessoas daqui do âncora, as igrejas nem sabiam se eu tinha dente ou não, porque eu não sorria, eu só chorava. Eu entrava nas igrejas chorando. Eu lembro que tinha uma campanha aqui de uma pastora chamada Iris, era acho que toda quinta-feira. E Deus usava as pessoas para falar. Pastor Rubenilton, que faleceu, é irmão do irmão Rubens, né? Que hoje é aqui da nossa igreja. Deus usava ele sempre, eu ia nas campanhas lá e falava: hoje você não está vendo, mas eu vou te estabelecer nessa cidade. Vou te dar casa, vou te dar uma estabilidade aqui. Eu falava: ah, impossível, vivendo isso tudo nesse período, passando necessidade, aperto, e Deus falando isso tudo comigo. Falava sobre a libertação do Jorge, mas eu murmurava muito e Deus falava comigo. A murmuração é que te impede de chegar à bênção na sua vida. E eu perdi Então a muito tempo. bênção vai, qualquer hora dessa a bênção vai ficar completa, então. Vai, em nome de Jesus. Você vai querer dizer que eu murmuro A aí? murmuração fica de lado. Diminuiu muito, muito, muito. Mas Mara, realmente. a gente pode ver realmente em Deus na sua vida, fazendo tudo isso que você fez. Hoje a gente pode dizer, não precisamos, como que eu posso dizer, talvez a senhora não entendeu o que eu estou falando, mas eu acho que a senhora vai entender. Hoje eu posso dizer que Deus já cumpriu aquilo que Ele falou. A senhora está estabilizada hoje em Rio das Ostras. Sim, Deus me deu casa. Ajustar as coisas são coisas do dia a dia, que aí depende da gente. Administrar a nossa vida é aquilo que nós dependemos. Deus deu, se você não administrar. É verdade. Então, coisas que vocês, né, no dia a dia, mas eu vejo, né, graças a Deus hoje, Deus abençoando vocês. Eu vejo vocês hoje não desperdiçando, mas também não faltando mais nada. Sim, né? glória não a faltar Deus. nada, quer dizer, não ter o que comer, porque Sim, hoje talvez não ir ao mercado não comprar e não ter naquele momento, não quer dizer que está faltando, Sim. quer dizer que a correria não permitiu comprar, certo? Mas agora eu queria saber de você o seguinte, essa parte aí do nosso eco de experiência, de onde isso veio, como que você está fluindo, eu posso te perguntar isso com propriedade daquilo que eu ouvi ontem no culto, que Deus ontem, né? Eu acho que Deus acendeu mais uma chama aí. Verdade. Então, nós já tínhamos falado de fazer essa entrevista hoje, né? Já tinha mais ou menos conversado, Sim. mas Deus ontem confirmou aquilo que nós estamos fazendo hoje, né? Sim. Então, fala aí um pouquinho para a gente fechar essa nossa entrevista. Tá. Eu vou começar da parte em que, como eu tinha essa experiência de rádio, jornal, antes de eu vir para Rio das Ostras, eu vim, morei um tempo em Rio das Ostras, voltei para minha cidade. Aí nesse período eu já tinha voltado para Jesus. Jorge ainda continuava nessa de vai e vem para a presença de Deus, teve uma experiência seríssima com Deus e hoje nunca mais vai querer largar, né, da presença de Deus. Mas nesse período que eu estive em Além Paraíba de volta, voltei para o jornal e o pessoal, o meu pastor, que era o pastor Abimael, que é pastor Abimael até hoje, ele me fez um convite. Ele a igreja comprou o domingo inteiro nessa mesma rádio onde eu trabalhei antes. Ele comprou a programação toda de domingo e me convidou para trabalhar, para fazer alguma programação. E aí a ideia era ouvir testemunhos. Porque eu tinha feito uma época, quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu tinha feito um programa na rádio e o nome era Esta é a Sua História. Foi um projeto do Reinaldo Tavares, que era gerente da rádio, uma pessoa também que me ajudou muito na época da rádio, tinha muita paciência comigo, que eu sempre fui difícil, tá? Eu sei, eu também tenho paciência. Não parece, mas eu sempre fui. Mas ele tinha muita paciência, me instruía muito. Só que com a gravidez, com tudo isso, eu acabei, um dia eu ia, era sempre aos sábados, um dia eu ia, e aí começou a faltar e não fluiu. Porque ninguém vai ficar investindo numa coisa que não está dando lucro. Aí com isso eu tive essa experiência. Ele que teve toda a ideia, me instruiu nisso e eu fazia esse programa, durou pouco tempo, mas eu fazia de entrevista. Pessoas conhecidas, sabe? Presidentes de escola de samba, farmacêuticos, como médico na cidade, que antigamente tinha muito isso, né? Então assim, eu tive essa experiência. Passou e antes de eu voltar para Rio das Ostras, na Assembleia de Deus de Além Paraíba, ele fez esse convite. E aí era para fazer isso. Entrevistar as pessoas
é a pessoa contar o testemunho dela, como que se converteu. E era eu, o José Luiz, que hoje é repórter nessa rádio onde eu trabalhei, e a minha filha, Ilamara. Nós três íamos para a rádio num certo horário e fazíamos esse trabalho. Aí depois aconteceu uma situação que eu tive que deixar, não fui deixando, porque não tinha como eu continuar. Que aí já é o testemunho do Jorge, não é meu, não dá para eu contar essa parte. Não é segredo não, porque um dia ele também vai participar do podcast, vai dar detalhes. Então não pude, mas assim, fui deixando. A situação era muito séria, tive que ir deixando. Aí voltei para Rio das Ostras. E aqui em Rio das Ostras, antes disso tudo, antes de eu casar legalmente, porque eu fiquei morando com o Jorge uns 7 anos, eu falava, Deus, eu preciso casar legalmente. Deus preparou o melhor casamento que você pode imaginar. Muitas pessoas Deus usou, inclusive a Marília do jornal que eu te falei, fez papel de mãe, assim, mais do que mãe, a minha irmã, o meu pai, a minha madrasta na época. Foram pessoas, estou até com medo de esquecer o nome de alguém, que eu não gosto muito de citar nomes, mas foram pessoas fundamentais para Deus cumprir a promessa dele do meu casamento, que eu casei no sítio, que eu sonhava casar no sítio. Sonhava que esse pastor, que é o pastor Abimael, fizesse meu casamento, que a irmã Solange, que eu sonho em trazer ela um dia aqui para dar palestra para nós, seria minha madrinha. Isso era meu sonho de jovem, antes de desviar da igreja. E Deus cumpriu tudo isso depois. Eu já tinha 4 filhas, elas foram as minhas da minhas. Enfim, Deus cumpriu. Eu falei, Senhor, eu só posso fazer a tua obra se o Senhor legalizar essa parte. E Deus preparou tudo, desde o civil até providenciou tudo. Eu tive uma festa de casamento linda, só faltou o véu e a grinalda. Com 4 filhas não tinha como, né? Mas tudo, vestido de noiva, coisa mais linda, perfeita. E aí eu falava, Senhor, eu preciso de mais coisa, não tem como eu continuar, querer fazer a tua obra, o Jorge, desse jeito. Aí Deus foi lá e trabalhou na vida do Jorge. Eu fui empurrando isso o tempo todo. Até que um dia eu cheguei aqui na Duque de Caxias, aqui das Acácias. Eu tive uma depressão, não vai dar para eu contar agora, mas eu tive uma depressão muito profunda na presença de Deus, indo para monte, estando na igreja. Eu vim um dia aqui visitar de novo, né, que eu já tinha vindo, mas não era daqui, era da sede antes. E aí Deus falou comigo, né, no meio dessa depressão, a irmã que estava aqui me deu eu fiz um teste com Deus, falei assim, o Senhor tem chamado na minha vida mesmo, igual o Senhor fala, eu quero ganhar uma Bíblia, que eu nunca tive uma Bíblia minha, a vida inteira criada na igreja, eu nunca tive minha, ou comprada ou ganhada minha, era sempre dos outros. E aí, o culto acabou, essa irmã me chamou, não me conhecia, nunca tinha visto ela antes. Ela foi e falou assim, aqui, minha irmã, Deus mandou te dar essa Bíblia. Então eu fui lá e anotei a data, tudo direitinho. Passou, aí voltei, depois de um tempo, de novo. Já tinha passado a depressão, mas ainda estava, assim, não estava firme em comunhão aqui ainda. Eu tinha vindo em comunhão lá de Minas, mas aqui eu não estava em comunhão. E aí vim visitar. Aí, quando eu entrei aqui na segunda vez, Deus usou a irmã Leidiane para falar comigo, que até quando eu ia adiar o chamado dele na minha vida. Não me conhecia também. No primeiro dia que eu vim, eu não sabia, eu não vi ninguém, só vi essa irmã da portaria, porque eu estava em depressão, então eu não queria mesmo ver e falar com ninguém. E aí só vi essa irmã porque ela me deu, e as demais pessoas eu não me lembrava. E aí, quando eu vim da segunda vez, já sem depressão, aí Deus usou a Leidiane e falou que até quando eu iria atrasar o chamado de Deus na minha vida, que tudo que eu tinha falado com ele já tinha feito. Que eu fui falando, não, se o senhor fizer isso, eu faço a tua obra. Você só foi cobrando, né? Então, eu não tinha mais dúvida. Deus usou a Leidiane, eu não tinha mais para onde correr, eu já não tinha mais desculpa nenhuma para dar a Deus. E aí entrei em comunhão aqui na Duque de Caxias, e na mesma época você estava retornando para cá, lembra disso? E aí começaram os trabalhos de libertação. Certo. E aí um dia você chegou para mim perguntando se eu precisava de trabalho. Aí eu falei, olha, não, você estava trabalhando. Eu falei, estou, mas não é na área que eu estou acostumada. E com isso eu fiquei sabendo que eu trabalhava com comunicação. E aí, mas o trabalho não era isso que eu pensei na série, a comunicação visual deve me oferecer um emprego lá, né? Mas não era isso. Mas nisso, creio que foi Deus, né, despertou em você, e aí você me chamou para fazer a divulgação do trabalho de libertação. Na verdade, no começo, eu nem filmava nem nada, a gente só ficava na entrada, e você decidiu que não, que eu ia tratar da parte da divulgação. Mesmo assim, eu tinha dúvidas, muita vergonha de levantar, você sabe disso. Deixei de filmar coisas importantíssimas por causa da timidez.
E começou dessa forma. Aí você um dia comentou comigo sobre um interesse que você tinha, não tinha muito a ver com a ideia do que eu estava acostumada. Eu te contei, lembra? Que eu tinha feito um trabalho em Minas que era sobre isso, e que eu tinha um sonho de fazer isso para divulgar, não é divulgar, mas para contar a história das pessoas. E aí a gente continuou fazendo essa divulgação da igreja, e eu vinha relutando, e você sempre comentando, né, quando eu ia começar. E aí um dia Deus confirmou através da prima do Jorge, que mora nos Estados Unidos, não conhece a minha vida com detalhes, hoje conhece, mas na época ela não conhecia a minha vida com detalhes, e ela me ligou e falou: olha, prima, eu vou te falar uma coisa que Deus falou comigo, e eu vou te falar sem nenhuma preocupação de não ser Deus, porque eu pedi confirmação. Ela dizendo, eu pedi confirmação a Deus. E ela tinha dado uma entrevista para uma moça lá dos Estados Unidos, do Texas, Fran, o nome dela. E eu assisti a entrevista, e no momento em que eu estava assistindo, eu falei assim: gente, meu sonho é fazer isso, ouvir o testemunho das pessoas. Só que só estava eu e o Jorge, quando eu olhei para o lado de Jorge cochilando, não ouviu. Falei: bom, então, ninguém sabe. E aí ela vai isso foi numa quinta, eu acho, não foi no domingo, ela me liga e fala isso, que era Deus confirmando que ele já tinha usado pessoas para falar, que ele já tinha colocado no meu coração, e que era ele mesmo. Aí eu não tinha como fugir. Não bastava só você, né? Tinha que ter mais confirmação. E nisso Deus confirmou. Eu não tinha nada, nem um microfone. Você sabe muito bem disso. Inclusive, eu quero aproveitar para te agradecer, porque além de Deus te usar para me incentivar, você também me ajudou com os equipamentos, com as coisas que eu precisava. E, inclusive, o microfone, a primeira coisa que a gente adquiriu foi o microfone que você me deu. Não sei se é emprestado, se é dado, eu estou usando até hoje. Providência de Deus, você, depois a gente devolve. Mas, então foi dessa forma. Mesmo assim, de vez em quando eu ainda tenho algumas dificuldades. E aí a primeira pessoa que eu entrevistei foi você. Tinha que ser, porque eu tinha prometido isso para Deus, sempre Deus mesmo. Quando Deus confirmar, a primeira pessoa vai ser o irmão Carlinhos. Aí nessa Deus usou essa prima do Jorge, minha prima, né? A gente fala prima porque de sangue, de verdade é dele. Mas eu considero mais do que como se fosse mesmo de sangue, uma família que Deus preparou mesmo. E aí nisso eu não tinha mais dúvida, não tinha pra onde correr. Aí falei com você que eu tinha intenção, mas não tinha nada. Aí você falou: começa com o que você tem. Nada, tá igual a viúva da botija de azeite, não tinha nada, mas você tinha um microfone. E um celular eu já tinha. Foi quando eu comecei. E mesmo assim, de vez em quando, vinham umas dúvidas. E sempre Deus usando alguém. E aqui em Rio das Ostras, esse trabalho, eu sou grata a Deus. A Maura, que é essa nossa prima dos Estados Unidos, e a minha gratidão maior, depois de Deus, é com você, porque você não só me incentivou, mas você colocou a mão na massa. Você sacrificou muita coisa, né? Porque as coisas têm custo, as coisas dependem de tempo. Já teve dias de eu fazer, já falei isso no podcast, de eu gravar podcast dentro da sua casa 2 horas da manhã, e você, irmã linda, lá assim, cochilo, mas, sabe, prestativos, vocês que me ofereceram, é uma coisa que eu pedi. Então, não é um só que eu gravei, estou falando, é o mais extremo, que 2 horas da manhã vocês lá esperando para fazer podcast. Então, assim, é Deus que levanta. Você falou antes lá que a gente vê o amor de Deus nas pessoas. Então prova disso é isso aí. É vocês, né, a família de vocês, na minha vida também, né, que Deus vai fazendo tudo isso. Então nós estamos aqui hoje, eu entrevistando você, e algo que Deus, são coisas que Deus vai fazendo, eu também não me apego a muitas coisas não. E realmente, para começar, é que a gente vai para o Espírito Santo, né, sábado, para fazer lá uma bala em Guri. Nada nasceu grande, nada nasce grande. Tudo que já nasce grande na vida de muitas pessoas que têm condição, talvez não dá muito certo. Sim. Porque tudo que vem muito fácil, as pessoas não dão valor. Então, as coisas que nascem pequeno, um dia vai ser grande. Então, é isso aí. Tem que começar. Se não começar, você não sabe como que vai continuar ou como que vai andar. Então, realmente, tem que ter o começo. E esse aqui é o começo, que já não é mais começo, já está bem adiante. Tem pessoas que já testemunham, que ouviram as histórias para a sua vida. E quando, às vezes a gente lê a Bíblia,
A Bíblia é uma história que a gente lê para viver ela. Sim. E muitas pessoas estão esperando sim uma experiência nossa para servir para a vida dele. Sim. Então, o de experiência vai trazer muita experiência para a vida de muitas pessoas e Deus vai identificar muitas pessoas, eu tenho certeza disso. E aquilo que parecia ser pequeno, mas já não está mais pequeno, já deixou de estar virando de blues, já está engateando, daqui a pouco está andando, e daqui a pouco vai estar correndo também, tem hora que vai precisar correr, e nós vamos chegar naquilo que Deus tem preparado assim para você, que é alcançar vidas. Sim, esse é o objetivo. Então, se cada gravação que você fizer, cada podcast que você fizer, alcançar uma vida, 2 vidas, 3 vidas, é o que a gente precisa e é o que Deus vai fazer. Eu te agradeço por você me confiar, eu entrevistar você, né? E estamos inaugurando aí novo Zoom aí no nosso novo cenário. É outra coisa que eu tenho que te agradecer. Que vai dar muito certo, em nome de Jesus, até a gente criar um novo aí, fazer um estúdio, né? Onde vai ter cafezinho, vai ter água, vai ter tudo. Nós estamos aqui com a garganta seca, sem água, sem nada. Mas a gente amém. Obrigado a você que vai estar assistindo, obrigado a Senara, as meninas que estão aí ajudando também. Obrigado a todos e que Deus edifique a sua vida. Amém. Eu que agradeço e muito. E sei que tem muitos projetos novos ainda para nossas vidas. E vai. É só o começo de muitos que tem para acontecer em nome de Jesus. Meu muito obrigado. Um abraço para todos.